São 2h43, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Rafael Passos, que é membro do Rotary Araraquara Leste e é presidente da comissão distrital do Rotary Day. E a Danila Blanco, que é do Rotary Clube de Araraquara Morada do Sol, porque hoje é o Dia Mundial da Poliomielite. E há muitos anos, o Rotary Club, que é uma comunidade internacional, abraçou essa causa de lutar contra essa doença que tanto flagelou principalmente nações pobres e carentes do terceiro mundo. A erradicação da polio constitui uma das iniciativas mais longas e importantes da trajetória do Rotary. Mais de 2,5 bilhões de habitantes desse planeta foram imunizados pelo trabalho do Rotary. E nesse dia de combate é importantíssimo que a gente não só fale, mas traga também quem luta e faz esse trabalho diariamente. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CBN e também por disponibilizar um pouco do seu tempo para falar com a gente desse assunto tão importante. Eu que agradeço, William. E você também, Danila, muito obrigado. Obrigado, William. Eu que agradeço. Bom, para a gente entender como é que o Rotary abraçou essa causa, como é que foi esse início e fala para a gente também um pouquinho do que é feito hoje ainda. Parece que a gente fala tão pouco da polio, mas ela ainda está por aí, né? Não está por aqui, mas está por aí, né? Sem dúvida. Lá em 1985, a polio era uma epidemia mundial. Não, por todos os países existia casos de polio e a gente tinha ali mais de 350 mil casos ano, né? E o Rotary disposto a fazer a diferença no mundo, com muita, pode ser, com muita garra e também de forma muito precisa, né? Começou a trabalhar a campanha da erradicação da polio. O que parecia ser um sonho, hoje a gente está muito perto da realidade, mas ainda ela existe e ela está aí para a gente se preocupar, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Danila, e hoje, apesar da doença ter regredido num nível absurdo assim do que era, vocês continuam com esse trabalho ainda, né? Continuam com essa missão ainda, né? Exatamente. O Brasil é considerado, tem a polio erradicada no Brasil desde 94. O último caso foi em 1989, mas aí a Organização Mundial de Saúde, ela espera esses 5 anos para dar o certificado de erradicação. Mas é importante falar que o vírus selvagem, que é o vírus que causa a doença, ele foi encontrado no esgoto no Brasil, num esgoto no Brasil, de um dos aeroportos, durante a Copa do Mundo. O que isso significa? Significa que o vírus está circulando. Então, se a gente não ter a imunização, a vacinação, o risco de alguém ter a doença ainda é real. Apesar da gente ter o certificado, o vírus não deixou de existir. Agora a gente está vendo aí, e acho que a prova real de que a doença pode voltar é o que está acontecendo com o sarampo. Exatamente. A gente também batia no peito que estava erradicada, bastou meia dúzia de venezuelanos passar a fronteira sem vacina, que achou também quem não tinha por aqui, e hoje São Paulo vive essa tragédia, a capital principalmente, mas cercando aqui a nossa Araraquara também, casos por todo lado. Acho que São Carlos atualizou para 23 casos essa semana. Mostra que se a gente não cuidar, ela volta também, né? Exatamente. A vacinação, ela é a melhor forma que a gente tem para combater essas doenças, né? E o sarampo é um exemplo muito, muito bom e ruim, né, na verdade. Mas muito forte nisso, por quê? Porque ele prova que você abrindo esse gap, esse espaço da falta de vacinação, a doença volta, e muito rápido, né? Então, se a gente pegar os gráficos de doenças que são vacináveis, quando você tem a queda na vacinação, é praticamente instantâneo a volta da existência dela naquela população, né? Isso o sarampo mostra bem, mas a gente também tem voltando já com alguns casos, inclusive alguns casos em Araraquara, de cachumba e de outras doenças que já estavam controladas. Fernando, Rafael, perdão, quando a gente vê essas doenças voltando, as nossas preocupações também acabam voltando. Há um certo corre-corre aí nos postos de saúde, mas é difícil conscientizar a minha geração que praticamente não viu essas doenças, não viu paralisia infantil, talvez tenha um tio mais velho, alguém de mais idade, mas a gente não conviveu com isso, né?
Talvez nem vocês tenham convivido muito de perto, né? Mas quem conviveu sabe o trabalho que dá para as autoridades de saúde e, mais do que isso, o quanto judia de quem convive com a doença, do quanto faz sofrer as famílias e, principalmente, pode levar à morte também, né? Sim, o perigo é esse, né? A gente tem hoje, nos últimos anos, não chegou a 100 casos no mundo. Só que o vírus, se ele retornar, ele está mais resistente. Esse é o grande perigo. Nós temos hoje 2 países que ainda são endêmicos, que ainda tem o problema da polio, que é o Afeganistão e o Paquistão, e que a gente tem, o Rotary despende de muito recurso para esses locais por causa de conflito de guerra mesmo, e também questões religiosas que às vezes impedem o Rotary chegar lá. Então, por um dado que eu acho interessante, mais de 90% do recurso que o Rotary dispõe na campanha da polio é com logística, porque é difícil chegar nesses pontos. Só que hoje, com o mundo totalmente globalizado, com aviação, com tudo mais, rapidamente essa epidemia pode se espalhar novamente, e daí você não tem esse controle. Então algo que está muito próximo de chegar ao fim, se a gente não colaborar, se a gente não vacinar, amanhã a gente se perde e está aí com todo um trabalho de anos em vão. A gente tem que lembrar que a polio causa aí problemas, né, nas células nervosas e provoca paralisia, né? Paralisia infantil, que o pessoal falava, né? Hoje a vacina na rede pública brasileira é uma realidade, em outros países não. E aí onde se faz mais necessária ainda essa atuação do Rotary. Sim, o nosso clube aqui, lá nos anos de 85, 88, ainda não tinha uma campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Os rotarianos iam a campo, nas fazendas e tudo mais, realizar a vacinação. Inclusive, a gente tem um prêmio do Capitólio americano, a bandeira que esteve lá hasteada está no nosso clube por uma campanha de vacinação que o parlamento lá nos premiou com essa campanha aqui em Araraquara, essa história. Olha que legal. E ela é fundamental que a gente conscientize e que a gente cada vez mais tenha o comprometimento com as futuras gerações. E isso se dá com a vacinação. Quando a gente fala do trabalho do Rotary, a gente lembra que vocês fazem eventos com muitas outras entidades, de clubes ou até associações, enfim, para arrecadação de dinheiro. Parte do que vocês arrecadam aqui vai para essas ações, é isso? Como é que funciona esse trabalho logístico aqui? Sim, o Rotary tem diversas formas de auxiliar a comunidade. A principal é a Fundação Rotária. Então, todo o dinheiro que o Rotary faz a arrecadação, ele tem um fundo e esse fundo volta para a comunidade dobrado, né? Então, por exemplo, aqui a gente teve a piscina da PAI, que foi realizado. Agora a gente está com o hospital do Procordes, que o Rotary conseguiu equipamento. Então o Rotary põe daqui, a gente consegue uma arrecadação de 10 mil, a Fundação Rotária ela volta com mais 20 mil dólares e a gente consegue um parceiro que consegue mais dinheiro. Então praticamente a gente está falando que está triplicando o valor que o Rotary consegue em prol da nossa comunidade. Isso é muito bacana. E uma outra parte é destinada a toda a campanha da polio. Existe o Fundo Polio, do qual a gente participa e arrecada, e existe também cooperações internacionais. Por exemplo, o Bill Gates, a Melinda Gates, cada $1 que o Rotary consegue de doação, eles colocam mais 2 para o Rotary. Isso é por causa da confiança que eles têm na instituição e porque conhecem e sabem o comprometimento. Hoje, quando a gente olha o resultado do trabalho do Rotary, ao longo de 30 e pouco mais de 34, 35 anos, lá no passado, talvez quem olhasse falasse assim, são um bando de loucos, não vão conseguir nunca resolver esse problema. Mas mostra que quando há comprometimento, ainda que de um grupo, que se a gente comparar com a sociedade, é um grupo pequeno, faz a diferença, né? São poucas andorinhas, mas que faz verão, ainda que a longo prazo, né? E se a gente falar só da polio, por exemplo, a gente pensar que em 1988 a gente tinha 350 mil casos de polio no mundo, hoje a gente está, como disse o Rafael, quase menos de 100 casos no mundo todo. Isso é fantástico, né? Pensar que esse grupo conseguiu praticamente erradicar essa doença em muitos países. E a gente tem como meta erradicar essa doença no mundo. Isso com a força
das doações e também da força humana, né? Que são essas pessoas que vão aos locais enfrentando esses conflitos, passando por situações até de perigo físico para vacinar crianças e evitar que tenham essa doença, né? Que morram dessa doença. Agora a gente, por exemplo, quando a gente está vendo agora o sarampo e o perigo dele e a velocidade com que a doença se alastra, até recentemente o pessoal do César esteve aqui falando que uma pessoa contaminada estatisticamente contamina outras 18, isso muito rapidamente. Com a polio talvez seja menos, um pouco diferente, mas também com potencial devastador. E ao mesmo tempo a gente tem campanhas como a da gripe, a gente tem campanhas como a recente da HPV, em que as pessoas simplesmente abdicam da vacinação, abdicam de se proteger e abdicam de proteger os seus próximos, né? O filho, negligencia a saúde dos filhos. Ainda com tanta informação, é difícil de compreender como é que as pessoas ainda se afastam de algo que não tem risco praticamente nenhum e benefício para todo mundo. Não é só pensar nele, mas na coletividade, né? É muito importante falar disso, porque, infelizmente, vem crescendo, não só no Brasil, mas no mundo, algumas campanhas anti-vacina. Uhum. E isso inclui, inclusive, o sarampo, que é a nossa demonstração clara de que a vacina é eficaz. E com essa negligência, com essa opção de não vacinar, a gente abre as portas para essas doenças. E a gente acaba prejudicando pessoas que não têm como se vacinar por qualquer outra contraindicação, que é um grupo muito pequeno. Então, eu sempre falo que a vacinação não é um ato individual, ela é um ato social. A gente vacina uma criança para proteger um grupo, né? Quando você abre uma porta, como você disse, imagina, 18 pessoas, espalha para 18. A contaminação é exponencial e rápida. Então, quando a gente abre a porta, a gente, infelizmente, abre também a epidemia. A gente começa a epidemia. E como o combate é difícil, né? A própria Ângela do César disse que um vendedor de Ribeirão Preto visitou uma empresa, andou pelo chão de fábrica aqui, onde tinham, acho que 200 funcionários, acho que o César pode me ajudar, 200 funcionários, e aí os 200 daqui tiveram que ser vacinados porque o cara com sarampo andou aqui. Aí o cara tinha ido numa festa de casamento, onde tinha 300 convidados, quer dizer, uma mobilização gigantesca para fazer um trabalho que já não deveria existir, porque já deveria estar todo mundo prevenido. Acho que Araraquara é um bom exemplo. O sarampo está em quase todas as cidades aqui médias da região e aqui não entrou porque a gente tem uma cobertura vacinal eficiente, não só para o sarampo, mas para tudo. E talvez tenha melhorado naquela corrida da febre amarela, quando a gente teve alguns macacos encontrados mortos, tal, e até casos confirmados e suspeitos aqui na cidade. Também teve aquele corre na época, mas foi um mal que serviu para um bem também, não é? Porque acabou fazendo as pessoas atualizarem as carteiras de vacinação, né? Uhum. A vacina, é sempre importante, toda oportunidade, falar das vacinas, né? Inclusive da poliomielite, porque se a gente abrir esse mesmo vão que se abriu para o sarampo e para essas outras doenças, a polio também pode voltar. Então, falar de vacina e mostrar que a vacina ela é segura, porque para ela chegar a um sistema de saúde que atenda a maioria da população, ela passa por muitos testes, né? Então, ela tem que ser segura. E esse número restrito de pessoas que, por acaso, não possam receber a vacina são muito poucos e também são diagnosticáveis, ou seja, ele não precisa entrar no risco, ele não precisa chegar ao risco. Então, se a mãe tem alguma suspeita que a criança possa ter alguma reação à vacina, ela tem que conversar com os médicos, né, que atendem a família. E mais do que isso, a reação àquela febre que é comum até em algumas vacinas, ela não é mal para a criança. Ela é importante porque ela demonstra que essa criança ela tem um sistema imunológico eficaz e que está respondendo, né? Então, aquela febre que fica, a vacina de 4 meses da febre, ele fica cansado, isso mostra que o sistema imunológico dessa criança está respondendo. E se ele está fraco, ele busca força também, né? Então, isso ajuda, isso é um bom sinal. Então, a gente não tem que ter medo dessas reações.
né? E isso com acompanhamento. Normalmente, quando você leva a criança num posto de saúde, a equipe do posto informa quais são as possíveis reações e informa como controlar. Então, isso tudo é conhecido pelos médicos e pelo sistema de saúde. Então, lembrar sempre que as vacinas, elas são seguras, né? E a parcela da população que, infelizmente, não pode ser vacinada, também é diagnosticável com antecedência. Então, tudo isso, a gente tem que tirar esse medo que as pessoas têm de receberem vacinas. A vacina é a melhor forma do nosso próprio sistema imunológico se defender das doenças da forma mais natural possível, né? Ele está armado para combater essas doenças. Quem quer ajudar o Rotary nessa causa ou em outras causas, como é que faz, Rafael? Eu até ia falar sobre isso. A gente tem hoje em Araraquara, são 6 clubes de serviço. Praticamente todos os dias a gente tem reunião rotária. E o Rotary é uma instituição que está presente em mais de 200 países. Ele é o grande propulsor da existência da ONU, a gente tem uma cadeira na ONU, e ele é acessível para toda a comunidade. Aquela pessoa que quer fazer o bem à comunidade, ela encontra seu caminho no Rotary. E nós temos o site, né, que é o meurotary.com. Joga lá na pesquisa na internet, ele vai localizar e ele pode perguntar onde tem, que dia que ele pode ir na reunião, conhecer, que a gente vai ser muito bem-vindo e ser um companheiro rotariano, que ali a gente faz a diferença na comunidade. Muito bem, pode falar mais, Danilo. A gente também tem os empresários que quiserem colaborar, inclusive, com a Fundação Rotária e com a campanha de erradicação da polio. A gente tem um programa que chama Empresa Cidadã. O que é isso? Essa empresa, ela faz as doações direto para a Fundação Rotária. É importante falar que essas doações ficam para ações no Brasil, esse dinheiro não sai do Brasil. Uma empresa cidadã brasileira tem a sua resposta de ação do dinheiro investido no país, e ele pode também ajudar todas essas campanhas e ajudar na erradicação da polio. Eu acho que uma questão que fica, né, o que a gente está fazendo hoje para ver resultado daqui a 30 anos, como vocês começaram lá no passado, né? Acho que a grande mensagem é exatamente essa, né? Tem que acreditar, fazer esse trabalho de formiguinha, se juntar mesmo aquele que ainda não faz nada em prol do próximo, porque vale a pena, né? Acho que quando a gente vê números como esse, de mais de 300 mil para 100, eu diria que está praticamente erradicada. Ainda tem, mas são números que, diante da realidade que a gente tinha, são insignificantes, né? Com certeza. E pensar que esses números que estão remanescentes, digamos assim, são em localidades realmente de difícil acesso, localidades que existem conflitos. Então, eu acredito que a gente tem um sucesso, sim, no combate a essa doença. A gente chegando, cumprindo esse objetivo do Rotary, será a segunda doença erradicada. A primeira foi a varíola, né? E vai ser a primeira sociedade composta por pessoas civis que erradicou uma doença no mundo. Então, assim, tão perto de se realizar esse sonho, mas a gente precisa de apoio de toda a comunidade, assim como a CBN está nos dando essa voz. E depois que a gente erradicar, viu, gente? Não quer dizer que ninguém mais tenha que se vacinar. Tem que continuar se vacinando. A gente, às vezes, é chato e redundante nisso aqui, mas é porque a gente vê que toda campanha a gente tem que vacina contra a gripe, quase que pedir misericórdia para as pessoas irem aos postos de saúde, e algo que só faz bem. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Nós recebemos hoje o Rafael Passos, que é membro do Rotary Araraquara Leste, presidente da comissão distrital do Rotary Day, e a Danila Blanco, do Rotary Clube da Araraquara Morada do Sol. Obrigado, gente, pela presença. Uma mensagem final de vocês, fiquem à vontade. O Rotary está de portas abertas para a comunidade. A gente tem várias localidades da cidade. Conforme eu falei, entrar na rede social, acha a gente, conversa com a gente e venha nos participar de uma reunião e ajudar a gente a ajudar o próximo, e também ter amigos, companheirismo, que isso também tem tudo a ver com o Rotary. O Rotary, o site que você falou para o pessoal encontrar Rotary. É o Meu Rotary. Coloca lá Meu Rotary, que ele vai localizar, e ali tem todas as informações da instituição, desde o Brasil até o mundo, né? E a gente tem campanhas de intercâmbios e tudo mais com juventude. O Rotary tem um braço enorme de comunicação e de atividades. Então, intercâmbio de jovens é um deles, né? E coloca ali e vai nos achar, e daí só mandar um e-mail: gostaria de conhecer o Rotary, gostaria de saber como funciona, e a gente vai entrar em contato para esse cidadão vir aqui conhecer um pouquinho mais das nossas atividades e, quem sabe,
tornar um companheiro rotariano. Muito bem. O Rafael falou do site, no Facebook também vocês podem encontrar as páginas dos clubes daqui de Araraquara, todos os clubes têm página, além da juventude, que tem o Interact Araraquara e o Rotaract, que são os 2 clubes jovens aqui da cidade. Também a gente encontra as páginas no Facebook. Muito bem, a hora agora do repórter CBN.